Irmãos, boa noite. Sempre uma grande responsabilidade vir aqui trazer a palavra do Senhor. Como disse um autor contemporâneo, que seja a voz do verdadeiro pastor falando às suas ovelhas, e não a voz de nós aqui pastores, mas do verdadeiro pastor que é o Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa. Queria convidá-lo a abrir a Bíblia lá no livro de João, capítulo 17. A gente vai ler dos versículos de 1 a 5. Esse é o tema do capítulo 17 de João. É o texto que está embasando o tema anual da igreja, que é Vivendo no Mundo como Filhos de Deus. Aqui no seu boletim, essa parte aqui você vai ver bem. Todo ano a gente vai estar estudando esse texto do Evangelho de João. E o tema de janeiro é Vivendo a Vida Eterna. Os versículos 2 e 3 são os temas que o Senhor colocou no coração do conselho dessa igreja, para estarmos estudando ao longo dos meses aqui nesse ano 2013. A gente vai ler apenas os 5 versículos primeiros do capítulo 17 de João. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos tão fracos, tão débeis, para ser um instrumento Teu. Somos como vasos de barro, Senhor, realmente, nas mãos do oleiro, e Te pedimos de todo o coração que o Senhor seja misericordioso com a vida de todos nós aqui. Abre os nossos olhos, ó Deus, abre os nossos ouvidos, Senhor. Revela-nos a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nos últimos 2 meses, o Senhor tem falado comigo muito através do Evangelho de João. O tema do acampamento que a gente vai estar lá em Paudalho, no Carnaval, é do capítulo 14, verso 21 de João. E o desafio lá em Paudalho é estudar o Evangelho de João, durante pelo menos as tardes e as noites. E aí nesses 2 últimos meses eu estive lendo, tanto nessa versão, como na versão a mensagem da Bíblia, mensagem contemporânea, a Bíblia em linguagem contemporânea. E o Senhor tem falado muito nesse Evangelho. O Evangelho de João é o Evangelho do verbo da vida, é o Evangelho da palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo como a palavra viva de Deus, porque o Evangelho de João começa afirmando que o Senhor Jesus é o verbo. O Senhor Jesus estava no princípio com Deus. O Senhor Jesus é Deus, o verbo era Deus. Nada do que foi feito seria feito sem Ele, tudo foi feito por intermédio dEle. Ele é a luz que vem iluminar a todos os homens. Ele é o Senhor Jesus. O Evangelho de João traz muitos discursos de Jesus. Na verdade, o Evangelho de João traz as palavras que Jesus falou, principalmente quando foi interrogado pelos fariseus. Quando os fariseus fizeram questões ao Senhor Jesus a respeito da vida eterna, a respeito do ministério dele, a respeito de quem ele era. O Evangelho de João traz os discursos, os sermões do Senhor Jesus. Agora imagina só, a palavra viva de Deus pregando a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Porque Jesus é a palavra viva de Deus. E no Evangelho de João nós encontramos a palavra viva de Deus proclamando a palavra de Deus. Coisa louca isso.
mas profunda demais, porque a palavra é Cristo, o Senhor Jesus. Aqui no capítulo 17 que nós lemos, no versículo 1, diz assim: tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas são essas que o Senhor Jesus tinha falado? O Senhor Jesus está conversando aqui com os discípulos desde o capítulo 13, e a gente pode acompanhar o capítulo 13, 14, 15, 16, finalizando aqui com essa oração que o Senhor Jesus faz ao Pai. Logo após essa oração, no capítulo 17, o Senhor Jesus já está se encaminhando ao Getsêmani, onde vai orar mais uma vez, dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ali o Senhor Jesus vai ser preso, ali o Senhor Jesus vai ser direcionado para interrogatórios, a partir dali o Senhor Jesus vai ser crucificado, a partir dali o Senhor Jesus vai vencer a morte, vencer o pecado, vai ressuscitar. Capítulo 13 de João, o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos e diz aos discípulos: isso que eu fiz em vocês, façam também. Se o Senhor lava os pés dos servos, vocês que são servos, lavem os pés uns dos outros. No capítulo 14, o Senhor Jesus está discursando ao coração dos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para lá junto do Pai, mas eu prepararei morada para vocês. Eu voltarei, o meu reino será cumprido. Capítulo 15, o Senhor Jesus diz que é a videira e vós sois os ramos. Ele fala aos discípulos: permaneçam em mim, o Senhor Jesus diz a ele. Permaneçam em mim, porque vocês darão muitos frutos se permanecerdes em mim. O Senhor Jesus, no capítulo 15, chama os discípulos de amigos. Já não vos chamo servos, porém amigos, porque o amigo conhece tudo a respeito do seu Senhor. E o Senhor Jesus diz assim: tudo que o meu Pai tem me dado, eu vos tenho dado a conhecer. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Capítulo 16, o Senhor Jesus traz a promessa do Consolador. Ele virá. Eu vou para junto do Pai, mas virá o Consolador. Ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus. E no capítulo 17, o Senhor Jesus faz uma oração que João descreve aqui, uma oração belíssima, profunda. É a oração do coração de Jesus ao coração do Pai, mediada pelo Espírito Santo. Veja só, irmão, que oração é essa? Que oração tremenda é essa? É a oração do próprio Deus, o Deus Filho, ao Deus Pai, pelo Espírito Santo. É a oração sacerdotal. É a oração que o Senhor Jesus pede por nós, os que iríamos crer ainda no seu nome. É a oração que o Senhor Jesus faz pelos seus discípulos. É a oração que o Senhor Jesus faz pela igreja. É a oração que o Senhor Jesus faz pelo seu povo, que foi chamado desde antes da fundação do mundo para viver com Ele. Aqui nesse texto que nós lemos, fala muito sobre glória. O Evangelho de João fala muito sobre glória. O Senhor Jesus fala sobre isso, sobre glorificar a Deus, sobre a sua vida, o seu ministério, ser de render glórias ao nome do Pai, através do Filho. O Senhor Jesus aqui nesse capítulo, nos versículos que a gente leu, diz várias vezes essa palavra: glorifica a teu Filho, é chegada a hora, para que o teu Filho te glorifique a ti. No capítulo 4 ele fala: eu te glorifiquei na terra. No capítulo 5 ele diz: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que significa a glória para você? Se pudesse captar uma imagem na nossa mente, através dessa palavra glória, qual imagem nós traríamos para a nossa mente? O que significa glória para você? Segundo o dicionário, honra, fama, grandeza, exaltação. Mas o que significa glória para você? Onde está a nossa glória? Quem é a nossa glória? Qual glória nós estamos vivendo aqui nesse mundo? No tempo que nós estamos vivendo, nós somos influenciados demais a procurar glórias. Nós vivemos à procura de glórias. Nós vivemos a busca ou em busca de glória. A glória é uma coisa que enche o nosso coração
e nos dá vontade, empenho em a gente querê-la para nós. A glória. Muitas mulheres, por exemplo, se projetam nas novelas. Não só as mulheres, os homens também. Mas no caso das mulheres, principalmente na nossa sociedade, quando vê roupas que mulheres gloriosas da mídia brasileira estão usando, quando veem penteados, quando veem modas que estão sendo lançados de mulheres gloriosas da mídia que estão sendo lançadas. Nós queremos a glória. Imagina só se a sua esposa chegasse em casa e dissesse que tinha gasto e tinha ido ao shopping, ao Rio Mar, e gastou ali naquela tarde de compras 75 mil reais. Imagina só, que glória! Não sei para quem, né? Para o espelho. Que glória! Uma das socialites do Brasil, Val Marchiori, que se projetou na mídia, em uma tarde de compras, gastou 75 mil reais. E se gloria divulgando isso na mídia. Há semanas eu estive pesquisando a lista dos homens mais ricos do mundo. Os homens mais gloriosos. A lista do ano completo de 2012 eu ainda não consegui encontrar. Apenas algumas atualizações. Mas 2011 e 2012, os homens mais gloriosos da Terra, do planeta Terra, não só dos Estados Unidos ou do Brasil, tinham riquezas imensas. Por exemplo, o primeiro lugar é um homem chamado Carlos Slim, um mexicano, e a sua riqueza era em torno de 69 bilhões de dólares. Essa é a riqueza. Bill Gates, em segundo lugar, 61 bilhões de dólares. É a glória. Ike Batista, aqui brasileiro, o homem mais rico do Brasil em 2011, 2012, 30 bilhões. Mas no Estadão essa semana saiu uma atualização que ele perdeu 10 bilhões de dólares. Ficou pobre. E caiu para uma posição de 65, mais ou menos, no ranking. Mark Zuckerberg, um rapaz de 27 anos, o inventor, né, o dono da marca Facebook, em que muitos ficam aí vidrados, como que quando quase dando tendinite nos dedos, no seu iPhone, 17,5 bilhões de dólares. E o projeto de Mark Zuckerberg era para, em 2013, ser encontrado entre os 10 homens mais ricos do planeta Terra. Esse era o projeto de vida do Mark Zuckerberg, que em 2011, 2012, ocupava a posição de 35º no ranking dos homens mais ricos do planeta Terra. Imagina o estilo de vida desses homens gloriosos. Esses homens, se forem no Rio Mar, eles entram naquela loja de lancha e compram uma lancha no débito automático. Passam Visa Electron lá e crédito ou débito, eles vão falar débito, pode debitar. Não faz nem cosquinha na conta bancária desses homens. Esses são os homens da glória, os homens que, para a nossa sociedade, alcançaram os lugares mais altos, o topo da sociedade, em termos de riqueza, em termos de glória. Tudo que eles querem, eles podem conquistar através do que eles têm. Pelo menos em bens materiais, em acesso, em coisas desse mundo. Mas o que mais nos impressiona não é a glória desses homens. Mas o que mais nos impressiona é que a glória desses homens não chega a fazer poeira diante da glória de Deus. Isso é o que nos impressiona. Não são 65 bilhões de dólares. Não são todos os bilhões que esses homens juntos podem somar. Não é essa glória. Toda essa glória que esses homens possuem não passa de poeira diante da poderosa glória de Deus. Nós somos muito estimulados a olharmos para a glória desse mundo e a buscarmos a glória desse mundo. Mas perdemos de vista rapidamente a glória do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus glorioso, é o Deus de toda glória. Nenhuma glória desse mundo consegue captar inteiramente a glória de Deus.
Nenhuma glória desse planeta Terra, por mais que ela possa refletir algum ponto da glória de Deus, mas ela não tem condições de captar toda a glória do Senhor. A glória do Senhor. O Senhor Jesus falou aos fariseus no capítulo 12 de João, quando eles não estavam crendo em Jesus, o Senhor Jesus diz assim: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja que perigo imenso o nosso coração corre. Aqueles homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Perderam a glória de Deus de vista. Não conseguem contemplar a glória do Senhor, apenas a glória dos homens. Chegam a amá-la mais do que a glória de Deus. Uma verdadeira visão, irmãos, da glória de Deus transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, transforma a nossa vocação, transforma os nossos relacionamentos, transforma o nosso ministério, transforma os nossos planos, transforma o nosso futuro, transforma a nossa planilha financeira, transforma toda a nossa vida. Uma verdadeira visão da glória poderosa de Deus. Nós precisamos olhar para essa glória, precisamos perceber, os nossos olhos precisam se abrir para ver a glória do Senhor, porque a glória do Senhor faz cair por terra, faz sumir qualquer glória dos homens. É a glória do Senhor. Nós existimos para isso. Nos nossos catecismos, a primeira pergunta que se faz é: qual o fim principal do homem? E a resposta dada pelos nossos irmãos pastores do século 17 é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus. De forma que, se nós não estamos glorificando a Deus, se o nosso coração, a nossa vida, tudo que nós temos, não rendem total glória a Deus, nós estamos completamente desencaixados do plano que Deus projetou para a nossa vida. Você pode estar encaixado no plano que o Bill Gates planejou para o seu sistema. Você pode estar engajado no plano que a economia brasileira projetou para buscar glória. Mas se não estamos vivendo para a glória de Deus, não estamos encaixados no plano do Deus de toda a glória que projetou para a nossa vida desde a eternidade. A glória de Deus, glorificar a Deus. No Antigo Testamento, esse termo glória era chamado kabod. Esse era o termo hebraico para essa palavra glória. No Antigo Testamento nós vamos conhecer o Deus de toda a glória, que era temido pelas nações, porque era o Senhor da vitória, o Senhor do seu povo. Esse Senhor era temido por causa da sua glória. Os povos temiam esse Senhor. Esse é o Deus de toda a glória, que em toda a sua glória, na eternidade, decidiu criar a humanidade, decidiu estabelecer tempo e espaço. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não precisa ser glorificado. Na verdade, Deus não precisa de nada. Deus não precisa da nossa vida. Deus não precisa de nada para se sustentar, porque Ele é o Deus de toda a glória. Mas Ele decidiu criar todas as coisas, estabelecer os céus e a terra, criar o homem à imagem e semelhança dele mesmo, colocá-lo no jardim do Éden, para que pudessem crescer e multiplicar, e pudessem glorificar a Deus, e pudessem louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor. O Senhor criou todas as coisas. Van Groningen, no volume 1 da sua trilogia, Criação e Consumação, questiona: qual a motivação do Deus Todo-Poderoso criar a humanidade, criar os céus e a terra? Ele responde: a motivação do coração de Deus, biblicamente nós vemos isso, a motivação do coração de Deus em criar todas as coisas era a glória do seu próprio nome. Nós vivemos para isso, a natureza vive para isso, a natureza foi criada para isso, o homem foi criado para isso, glorificar a Deus. No Salmo 19 nós conhecemos: os céus, diz o quê? Vamos lá, irmãos. Os céus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Para onde nós olharmos,
na natureza, para onde nós olharmos nesse mundo que Deus criou, nós podemos ver resquícios, pedaços, coisas que refletem a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Calvino diz o seguinte: em primeiro lugar, para todo e qualquer rumo que os nossos olhos se dirijam, não há nenhum recanto no mundo, por mínimo que seja, em que não se vejam brilhar ao menos algumas centelhas da sua glória. Esse é o nosso Deus. Quando nós vamos ler o livro de Êxodo, a libertação do seu povo do Egito, o Deus de toda a glória, diante do homem mais glorioso do planeta Terra, que era Faraó. Quem foi o glorioso Faraó diante do Deus de toda a glória? Quem foi Faraó? Faraó era o homem mais glorioso da face da terra. Mas quem era Faraó diante do Deus de toda a glória? No êxodo do Egito, a libertação do povo de Deus, a glória de Deus se manifesta entre o seu povo. A glória de Deus se manifesta a Moisés. A glória de Deus se manifesta no monte. A glória de Deus se manifesta no tabernáculo. A glória de Deus se manifesta na arca da aliança. A glória de Deus se manifesta através da nuvem que guiava o povo durante o dia e da coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. Moisés viu a glória do Senhor. Moisés pediu ao Senhor: Deus, se achei graça aos teus olhos, que me mostres a tua glória. Veja que pedido ousado Moisés fez. Senhor, mostra-me a tua glória, revela-me a tua glória. Capítulo 33 de Êxodo, a gente vai ler isso. Diz que Moisés, o Senhor colocou ele na fenda de uma rocha e passou, e Moisés viu a glória do Senhor. E o Senhor deu a Moisés novamente a lei, as tábuas da lei, e Moisés, quando desceu do monte, o seu rosto resplandecia, a ponto de Arão colocar um véu em Moisés, porque o rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. A glória de Deus no meio do seu povo, a glória que era temida entre as nações. No desenrolar da história do povo de Deus, o povo de Israel, no tempo dos juízes, especialmente do juiz Eli, a glória do Senhor, através da arca da aliança, foi roubada. A arca da aliança foi roubada do meio do seu povo pelos filisteus. E diz que quando Eli estava sentado na cadeira e chegou as notícias para ele que seus 2 filhos tinham morrido, e ele permaneceu parado. Mas a outra notícia era que a arca da aliança tinha sido roubada. E na mesma hora Eli cai da cadeira e morre. Seu pescoço quebra. Por causa dessa notícia é o que a palavra de Deus fala. 1 Samuel capítulo 4. Por causa dessa notícia, uma das suas noras estava grávida, teve um filho e colocou o nome Icabode, que quer dizer: onde está a glória do Senhor? Onde está a sua glória? A glória do Senhor foi roubada. Mas a arca da aliança é trazida de volta ao seu povo. Davi, quando começa a reinar, quer trazer a arca da aliança para o meio da nação, para Jerusalém. E quando Davi traz a arca, louva ao Senhor, dizendo lá em 1 Crônicas, capítulo 16: a anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Dai glória ao Senhor. Quando Salomão constrói o templo, que o Senhor colocou no coração de Davi, toda a planta, mas Salomão foi quem construiu o glorioso templo de Salomão. A glória daquele templo não estava no ouro, não estava na sua beleza, mas a glória daquele templo estava na presença de Deus que habitava ali no meio do seu povo. A glória do Deus Todo-Poderoso. Quando Salomão acaba de orar, consagrando aquele templo,
desce fogo do céu e consome todo o holocausto e os sacrifícios que foram derramados ali. E diz que a glória do Senhor encheu aquela casa. Veja que experiência tremenda. A glória do Senhor encheu aquela casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram completamente com o rosto em terra e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. A glória do Senhor encheu aquele tempo. Quando a glória do Senhor se manifesta, nós nos prostramos, não resta nada em nós. Nós nos prostramos diante dele, porque a glória do Senhor é poderosa. Não resta luta, não tem como lutarmos contra o Deus glorioso, não tem como fazermos guerra, não tem como resistirmos diante da glória do Senhor. Quando a glória do Senhor enche, nós nos curvamos. Os salmos foram cantados e se fez invocações. Nós lemos aqui no início do culto, o Salmo 29, tributai glória ao nome do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, troveja o Deus da glória. Tributai ao Senhor glória e força. Os salmos louvaram ao Senhor. Isaías viu a glória do Senhor. Os anjos cantavam, dizendo que toda a terra estava cheia da glória do Senhor, na visão que Isaías teve no capítulo 6. Jeremias, no cativeiro babilônico, quando o Senhor usa Nabucodonosor, o Deus de toda a glória usa Nabucodonosor. Nabucodonosor agora é o homem mais poderoso da terra, não é Faraó mais. E a Bíblia fala sobre Nabucodonosor o seguinte: Nabucodonosor é meu servo. O Senhor fala de Nabucodonosor. Nabucodonosor, o homem mais glorioso da terra, é meu servo. Onde está a glória de Nabucodonosor, de Babilônia, diante da glória do Senhor? Jeremias, no capítulo 2, verso 11, profetiza contra o povo, dizendo que o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Por isso o povo de Deus estava entrando no cativeiro babilônico, porque deixaram a glória do Senhor de lado por coisas que não são de nenhum proveito. A glória de Israel se apagou sobre a terra no período do cativeiro babilônico, mas a glória do Senhor é uma aliança com o seu povo desde a eternidade, de geração em geração. A glória do Senhor não se apagou sobre a terra. A glória de Israel sim, a glória do Senhor não. A glória do Senhor continua no meio do seu povo, mesmo lá no cativeiro babilônico. A glória do Senhor, falando com Ezequiel no meio do cativeiro, se manifestando aos profetas, se manifestando ao seu povo. A glória do Senhor não pode ser extirpada por Nabucodonosor, nem por nenhum homem glorioso sobre a face da terra. Ele é o Deus todo glorioso. Os profetas falavam sobre a restauração do povo através da manifestação do Messias e da consumação dos séculos. Os profetas aqui na época do cativeiro profetizavam a respeito disso. Virá o dia do Senhor, virá o homem, o Messias, o prometido, cheio de glória. Ele vai nos libertar, ele vai trazer libertação ao seu povo, ele vai restaurar a terra, ele vai consumar a sua obra. Ele é o Deus glorioso e vai mandar o seu servo para fazer isso. Não era Ciro apenas, mas era uma profecia apontando para Jesus. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Deus glorioso na face da terra. Os profetas olhavam para isso. Os profetas profetizaram a respeito disso. Ezequiel profetizou a respeito disso. Isaías profetizou a respeito disso. Jeremias profetizou a respeito disso. O Senhor virá estabelecer a sua glória sobre a face da terra. Ezequiel se quebrou diante da glória do Senhor. No capítulo 3, verso 23, diz: levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Porque quando a glória do Senhor se manifesta, não resta nada em nós para ficar em pé. Nós nos quebramos, nós nos derramamos, nós nos rendemos. O profeta Abacuque profetizou que a terra se encherá
do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Profecia do Senhor. Ageu, quando termina a construção do templo, agora já o povo de Israel restaurado, voltando para sua terra, diz que a glória do segundo templo será muito maior do que a do primeiro. O povo de Israel não entendia aquela mensagem. Ageu não estava se referindo àquele segundo templo, porque o templo de Salomão era um templo glorioso demais. Era uma obra tremenda. A glória do segundo templo era a glória do Senhor Jesus, da nova aliança, da consumação, da obra prometida, da libertação prometida ao povo de Israel. Essa glória, o segundo templo, a nova aliança, será mais gloriosa do que a primeira. Através dos profetas, a glória do Senhor se relaciona à chegada do Messias, a glória de Deus. Diz João no capítulo 1, verso 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. O Verbo, que é Deus, que estava com Deus, que tudo foi feito por intermédio dele, encarnou e habitou entre nós. E quando olhamos para o Verbo, vemos a glória de Deus, a glória do Pai. O Senhor Jesus é a encarnação. O Senhor Jesus, quando encarna, está glorificando a Deus, está manifestando a glória do Senhor. Após 400 anos de silêncio dos profetas, até a chegada do Messias, aquela criança que nós nos lembramos sempre aqui no final do ano, o nascimento daquele Deus glorioso, Deus Emanuel, aquela criança que moveu a natureza para a sua chegada, porque uma estrela estava brilhando fortemente onde ele tinha nascido. Esse é o Deus de toda a glória, aquela criança cheia da glória do Senhor. Todo o cosmos se prepara para o nascimento do Deus glorioso, o plano eterno, perfeito e infalível. De forma que Jesus glorifica a Deus quando encarna, Jesus glorifica a Deus no seu ministério, Jesus glorifica a Deus, ao Pai, na crucificação, Jesus glorifica ao Pai na ressurreição, Jesus glorifica a Deus na consumação dos séculos que virá, quando Ele voltar. Nós aguardamos por isso, aguardamos pela completa glorificação, quando a glória do Senhor encherá toda a terra de uma maneira completa, a glória do Senhor. Através do seu ministério, o Senhor Jesus glorificava ao Pai, porque o Senhor Jesus é a suprema manifestação da glória do Senhor. Por causa de Jesus, nós podemos glorificar a Deus. Quando nós vivemos a semelhança de Jesus, nós vivemos para glorificar a Deus. Quando nós encarnamos o ministério de Jesus em nossa carne, quando nós encarnamos a vida de Jesus em nossa vida, nós glorificamos ao Pai, porque o Senhor Jesus foi o único homem que glorificou ao Pai de uma maneira perfeita, completa e abundante, e nos deu todas as condições para nós glorificarmos ao Pai, assim como Ele glorificou. Quando nós encarnamos a pessoa do Senhor Jesus na nossa vida, na nossa vocação, nós glorificamos ao Pai com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Quando nós vamos à cruz, à semelhança do Senhor Jesus, nós estamos glorificando ao Pai, glorificando a Deus. A cruz é o caminho, não é a glória dos homens, não é a riqueza, qualquer riqueza desse mundo, mas é a cruz. Quando nós preferimos a cruz à riqueza desse mundo, quando nós preferimos ir ao Calvário, ao invés de irmos a Roma, a glória que havia no seu tempo, quando nós fazemos isso, a semelhança de Jesus, nós estamos glorificando ao Pai. O Senhor Jesus, o Deus de toda a glória, a gloriosa manifestação de Deus sobre a face da terra, o ponto mais alto da revelação de Deus, o Senhor Jesus, porque nada que veio antes teria sentido sem Jesus. Jesus é a completa manifestação de Deus aos homens, através do seu nascimento, do seu ministério, da sua vida, da cruz,
e da ressurreição. Quando nós morremos com Cristo na cruz e somos ressuscitados, morremos para o pecado, como Paulo fala, e somos ressuscitados com Cristo, nós estamos glorificando ao Pai. Quando nós entendemos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, nós estamos encaixando a nossa vida naquilo que a gente foi feito para viver. Quando nós entendemos a obra de Cristo na cruz, nós temos o coração plenamente satisfeitos, por causa da manifestação da glória do Senhor na cruz e na ressurreição e em nossas vidas. Nós podemos fazer isso. Por causa de Jesus, podemos glorificar a Deus em nossas vidas, ansiando pela consumação dos séculos, quando não haverá espaço algum para nenhuma outra glória, apenas a glória de Deus, a poderosa glória de Deus, manifestada, consumada na terra ao seu povo. No capítulo 17 que nós lemos, verso 4, eu queria que você olhasse novamente. Leia comigo, por favor, o versículo 4 apenas. Diz assim: eu te glorifiquei, consumando. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Se tiver com a Bíblia fechada, abra, por favor. Capítulo 17 de João, versículo 4. Diz assim, bem forte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. São dois termos que o Senhor Jesus usa aqui, principais. Dois verbos. Eu te glorifiquei na terra. Como foi que eu te glorifiquei na terra? Consumando toda a obra que o Senhor me deu para eu fazer. O Senhor Jesus, de uma vez por todas, o sentido aqui dos dois verbos é esse. De uma vez por todas, eu te glorifiquei sobre a face da terra. De uma vez por todas, eu consumei a obra que o Senhor me confiou para fazer. O Senhor Jesus glorificou ao Pai, consumando a obra que o Pai tinha confiado a Ele para fazer. O Senhor Jesus está aqui terminando a sua vida. O Senhor Jesus está aqui aos 33 anos. O Senhor Jesus não faz parte da lista dos homens mais ricos do mundo. Pelo contrário, seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que o Senhor for. E ele fala assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Como o Deus de toda a glória, que diz a Faraó que Faraó não é nada, a Nabucodonosor que Nabucodonosor não é nada, e ao Império Romano que ele também não é nada, e a qualquer ser humano que não é nada na presença de Deus. Como é que o próprio Deus não tinha onde reclinar a cabeça? Não tinha onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus não estava na lista dos homens mais ricos do mundo. Foi-lhe oferecido por Satanás na tentação a glória deste mundo, que esse é o termo que Satanás usa para Jesus. Eu vou te dar toda essa glória, se você se prostrar. E o Senhor Jesus não aceita a glória que vem das mãos de Satanás, porque ele não trocaria a glória de Deus pela glória desse mundo. O Senhor Jesus não trocaria a glória de Deus pelos prazeres dessa terra. O Senhor Jesus não trocaria a glória de Deus pela glória de Satanás. Ao invés de ir em direção a Roma, como os seus discípulos desejavam, o povo de Israel desejava isso. Desejava que o Messias fosse a Roma, destituísse o Império Romano e que o povo de Israel voltasse a ser glorioso, como era nos tempos de Davi. O povo esperava por isso que ele veio para os seus e os seus não o receberam. O povo esperava por isso, mas o Senhor Jesus resolveu não tomar o trono de Roma, a glória dos homens, mas o Senhor Jesus resolvidamente estava caminhando a Jerusalém para ser coroado, não com a coroa de ouro, de pedras preciosas, mas para ser coroado com a coroa de espinhos,
a cada espinho em torno de 6 centímetros, encravando no seu crânio, coroando aquele homem na cruz como o rei dos judeus. Porque assim era a placa que estava escrita: este é o rei dos judeus, este é o rei do seu povo, glorioso na cruz. Ao invés de receber o cetro de rei do universo diante dos homens, ele recebeu açoites, escárnios, traição, sofrimento, morte e morte de cruz. Ao invés de ser coroado como os homens desse mundo eram coroados, ele foi coroado pela glória do Pai manifesta através da vida dele, quando ele consumou de uma vez por todas a obra que o Senhor, que o Pai tinha confiado para ele consumar. E assim é o testemunho que ele termina: eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra, completando toda a obra que o Pai me confiou. Que obra foi essa que ele confiou? O capítulo 17 traz algumas. A gente pode ver aqui. A obra que o Pai confiou ao Senhor Jesus foi a cruz, em primeiro lugar. A cruz foi a obra que o Senhor confiou. O Senhor Jesus estava decidido a ir à cruz. Desde antes da fundação do mundo, esse plano eterno e perfeito já estava predito e resolvido. E o Senhor Jesus estava glorificando ao Pai, indo à cruz em nosso lugar. Quando nós vamos à cruz com o Senhor Jesus, nós glorificamos ao Pai. O Senhor Jesus glorifica ao Pai quando Ele completa a obra do discipulado. Essa foi a obra que o Senhor Jesus realizou na terra. Veja aqui nos versículos 6 a 8 do capítulo 17 de João, que ele vai dizer exatamente isso ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Isso é discipulado, irmão. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Essa foi a obra que o Pai confiou ao Senhor Jesus. A obra do discipulado, a fazer com que a palavra seja conhecida aos homens, a fazer com que aquilo que está sendo revelado a Ele seja conhecido aos homens, a fazer com que a gente manifeste o nome do Senhor, a palavra do Senhor a todos que são dele, aqueles que estão caminhando conosco nessa mesma direção. Esse é o discipulado. O Senhor Jesus consumou essa obra. E o Senhor Jesus, quando completa essa obra, nos envia para essa mesma obra. Quando nós estamos fazendo o que o Senhor Jesus fez, nós estamos glorificando ao Pai. Quando nós estamos vivendo o ministério de Jesus, nós estamos glorificando ao Pai. Quando nós estamos vivendo o discipulado de Jesus, nós estamos glorificando ao Pai. Também a edificação da igreja, o seu povo. Essa foi a obra confiada ao Filho. Veja aqui nos versos 9 e 10. O Senhor Jesus roga pela sua igreja, roga pelo seu povo, ora por aqueles que são seus. Diz assim: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Através deles, através da minha igreja, através do seu povo, o Senhor Jesus é glorificado. Através do seu povo, vivendo aqui na terra, o Senhor Jesus é glorificado. É isso que o Senhor Jesus fala. Neles, na igreja, no povo que foi chamado, no povo que conheceu a graça, o evangelho, que não foi carne e sangue que revelou, mas o Pai que revelou. Neles eu sou glorificado. No meu povo eu sou glorificado. Essa foi a obra que o Senhor Jesus, que o Pai confiou ao Senhor Jesus. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me confiaste. Mas também transmitir a glória de Deus para que a igreja viva em unidade e seja aperfeiçoada
na unidade. Diz o Senhor Jesus aqui no capítulo 17, apenas os versos 22 e 23, outros versículos o Senhor está falando sobre isso. Havia um desejo no coração de Jesus a respeito desse tema. Diz assim: eu lhes tenho transmitido toda a glória que me tens dado. Veja, irmão, o Senhor Jesus está transmitindo toda a glória que o Senhor tem dado a Ele. Toda. Para quê? Para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, aonde, irmãos? Na unidade. Versículo 23. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quando o Senhor Jesus ora por nós, Ele ora para que sejamos um, porque Ele transmitiu toda a glória do Pai, a fim de que fôssemos aperfeiçoados na unidade. Quando a igreja do Senhor é uma unidade, é um corpo. Quando a igreja do Senhor vive em unidade, a igreja do Senhor promove a glória de Deus. Quando a igreja do Senhor vive como uma coisa só, ela reflete a glória de Deus. Ela reflete a poderosa glória de Deus. E o Senhor Jesus fala assim: a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade. A base para isso é a Trindade. Assim como nós somos um, que eles sejam um para a glória de Deus. De forma que quando nós vivemos a unidade da Trindade, quando nós vivemos a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo, quando nós vivemos como irmãos, não através das nossas semelhanças, mas através da única semelhança que há entre nós, que é o sangue de Cristo que passa por todos nós aqui. Não é o nosso sangue, mas é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos faz um. Não é a diferença que nos afasta, porque o sangue de Cristo não pode ser rompido de nossa vida. Não é as nossas semelhanças que nos aproximam, mas é o sangue de Cristo que morreu pela sua igreja, para que eles sejam um, o povo de Deus seja um, e glorifique ao Pai através da unidade, como nós glorificamos ao Pai em unidade. Quando nós vivemos a unidade do Senhor, nós glorificamos ao Pai, glorificamos a Deus, de forma que quando promovemos a desunião, quando promovemos qualquer coisa que não é a unidade, não estamos promovendo a glória de Deus na terra, de forma nenhuma. Nós promovemos a glória de Deus quando nós vivemos em unidade, assim como nós somos um, que eles sejam um, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A visão da glória de Deus apaga qualquer glória humana. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. A visão da glória de Deus apaga qualquer glória que vem dos homens. Você pode estar perguntando aí, quais foram os pontos do sermão? Ele falou tanto, já passou do tempo. Quais foram os pontos? Irmão, se eu pudesse trazer um ponto, eu traria um único ponto. Vivamos para a glória de Deus como Cristo. A manifestação da poderosa glória de Deus em nossas vidas. Vivamos para a glória de Deus. Paulo entendeu isso. Por isso que ele fala: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, consumando a obra que o Senhor Jesus nos confiou para fazer. Tudo para a glória de Deus. Imagine só a glória do Senhor sendo manifesta ao nosso meio. Imagina o que seria dos nossos pecados. Sumiriam. Imagina a convicção de pecado que viria no nosso coração. Diz um dos livros de Wesley Duell a respeito de avivamentos, contando a história de uma pequena cidade nos Estados Unidos, em que o Senhor manifestou a sua glória àqueles homens, de madrugada.
pequeno vilarejo. E aqueles homens não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aqueles homens foram para a delegacia pedir para serem presos, porque eles estavam se sentindo culpados. Não sabiam o que estava acontecendo. E o povo da delegacia foi na casa desse pastor, bateu lá e disse: venha ver o que está acontecendo aqui. E quando esse pastor chegou na delegacia, pregou o evangelho, e aqueles homens entenderam que aquela era a glória do Senhor sendo manifesta entre o seu povo. Mas que coisa tremenda, irmãos, acontece na história. Aconteceu na história. Acontece ainda hoje a manifestação da glória de Deus em Cristo sendo revelada ao nosso coração, sendo revelada no nosso meio, na nossa vida, na nossa vocação. Nós somos chamados a vivermos para a glória de Deus. E quando nós vemos a glória de Deus, nos quebrantamos. Não tem como ver a glória de Deus e continuar vivendo uma vida de pecado. Não tem como se encontrar com a glória de Deus e continuar com a lealdade ao Senhor dividida, com o ânimo dobre na caminhada cristã. Não tem como se deparar com a glória do Senhor e permanecer a mesma coisa, a mesma pessoa. Não tem como nos depararmos com a glória do Senhor e permanecermos de pé, porque a glória do Senhor faz os nossos rostos prostrarem-se na presença de Deus, o nosso coração se quebrantar na presença de Deus, clamando ao Senhor: misericórdia, 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 Senhor, tenha misericórdia de mim. A visão da glória do Senhor transforma a nossa vida. Não podemos mais nos iludir com a glória desse mundo, com a glória dos homens. Não podemos mais amar a glória dos homens. Tem muita gente que diz assim: nós vivemos na contramão, na contramão, na contramão. Deixa eu falar uma coisa: o mundo vive na contramão, nós vivemos na mão de Deus. Nós vivemos na direção, porque o mundo foi criado para dar glória a Deus. O homem foi criado para dar glória a Deus. E quando nós glorificamos a Deus com tudo que nós somos, nós podemos estar na contramão do mundo. Mas o que é o mundo diante da glória de Deus? O que é o mundo diante da poderosa glória de Deus? Nós vivemos diante da glória do Senhor. Que vejamos a glória do Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração se consuma a buscarmos a glória do Senhor, que a nossa alma anseie, deseje por isso, que as portas dos atos se abram para que entre a glória do Senhor, o Senhor dos exércitos, para que reine entre nós. Quem é esse Rei da Glória? Pergunta o salmista. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós somos chamados a viver completamente para a glória de Deus, a semelhança de Jesus. Não apenas com o que nós somos, mas com tudo o que nós temos, com os nossos bens, com as nossas riquezas, com o nosso trabalho, com a nossa vocação, tudo para a glória de Deus. Se você constrói edifícios, construa edifícios para a glória de Deus. Se você é comerciante, estabeleça o seu comércio para a glória de Deus. Se você é professor, dê aula para a glória de Deus. A gente tem uma péssima percepção de que quem é pastor missionário vive completamente para a glória de Deus. Irmãos, se nós não conseguimos viver para a glória de Deus como seres humanos, não é porque viramos pastor, missionário e vivemos 24 horas assim que a gente vai ver para a glória de Deus. O Senhor nos chama a vivermos para a glória de Deus com tudo que nós somos, onde nós estamos. Glorifiquemos ao Pai, consumando a obra que o Senhor nos chamou para fazer. Imagina como Recife seria cheia da glória do Senhor se nós invadíssemos todos os setores da nossa sociedade para clamarmos para que a glória do Senhor seja manifesta, para que possamos construir estradas para a glória do Senhor, para que possamos fazer leis que glorifiquem a Deus, para que possamos atender pessoas, cuidar da saúde das pessoas, como para a glória do Senhor, como para a glória do Senhor, por causa da imagem e semelhança dele naquela vida. Não para o nosso bolso receber dinheiro, não para a nossa conta chegar lá o dinheiro naquele dia do mês,
mas para a glória do Senhor. Viver para a glória do Senhor. Mas também nós somos chamados a ansiar pela completa manifestação da glória do Senhor na volta de Jesus, consumação dos séculos. Irmãos, se nós perdermos os olhos, perdermos isso de vista, melhor dizendo, se nós tirarmos os olhos dessa promessa do Senhor Jesus, nós seremos os homens mais infelizes de toda a terra, toda a humanidade. Os homens mais infelizes, porque não ansiamos mais pela completa manifestação da glória do Senhor na consumação dos séculos, na volta de Jesus. Ele voltará, ele cumprirá a profecia dita a Isaías, de que vai restaurar Sião e vai construir a cidade de Sião para a glória de Deus. Ele vai cumprir a promessa que fez a Ezequiel, que vai construir a cidade de Deus, a cidade viva para a glória de Deus, que tudo vai glorificar a Deus, não vai ter espaço para a glória de homens, porque o que vai habitar ali é a glória de Deus enchendo toda a terra. Essa é a obra consumada, completa de Cristo, é a consumação dos séculos. O Senhor Jesus vai fazer essa obra e nós precisamos olhar para isso, crer na promessa. Todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas, não haverá dor, viveremos com Ele eternamente. Imagina, viveremos a vida construindo, se relacionando, glorificando a Deus com tudo que nós somos, tudo que nós temos, para a glória de Deus, completamente para a glória de Deus, porque não haverá espaço para a glória de homens. Mas os fariseus preferiram amar a glória dos homens. Nós vamos preferir o quê? Nós vamos preferir o quê? Os fariseus amaram a glória dos homens. Os homens dessa terra nos chamam a amarmos a glória dos homens. Nós vamos preferir o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque dele, diz Paulo Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. A ele pois a glória eternamente. Amém. Quero chamá-lo a um tempo de oração. Nós vamos preparar o nosso coração para estarmos à mesa do Senhor, com Ele, porque Ele glorificou ao Pai, consumando a obra na cruz, e nos deixou esse meio de graça, para renovarmos a aliança, para estarmos na sua presença, comermos do pão e do vinho, como o corpo e o sangue de Cristo. Irmão, se há alguma área da sua vida que não tem glorificado a Deus, quero chamá-lo a clamar a Deus: Senhor, transforma. Se o seu relacionamento com seu namorado ou namorada não está glorificando a Deus, clame ao Senhor: Deus, que vivamos para a tua glória. Se o seu relacionamento com seu marido, esposa, não está sendo para a glória de Deus, clame: Deus, tenha misericórdia. Se o seu relacionamento com as finanças, com o seu trabalho, não tem sido para a manifestação da glória de Deus, clame: Deus, tenha misericórdia. Consome tudo que é glória humana, tudo que é glória vinda do pecado, para que nós possamos nos gloriar no Senhor, na tua encarnação, no teu ministério, na tua cruz, na ressurreição e na glorificação. Vamos alinhar o nosso coração. Teu tempo, Deus, venha com a tua glória sobre nós, manifesta. Se o Senhor tem falado ao seu coração e dito isso, se você quiser ficar de joelhos, Deus, manifesta a tua glória em nosso meio, para que não sobre glória dos homens, apenas a glória do Senhor. Mas fique à vontade no seu lugar. Se é o desejo do seu coração, faça isso. Senhor, glorifica o teu nome em nosso meio.
Glorifica o Teu nome quando nós vamos consumar a obra que o Senhor nos confiou. Glorifica o Teu nome no meio da Tua igreja, para que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que, na medida que nós somos um, possamos render glórias ao Teu nome, porque o Senhor é um, Pai, Filho e Espírito Santo. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Depois de um tempo, chama o pastor Sávio para fazer uma oração. Altíssimo, Santo, Deus perfeito, ó Senhor, a nós só cabe corar de vergonha e te pedir perdão, Senhor. Ó Deus, Tu sabes onde estão os corações aqui, Deus, Tu sabes. Tu sabes quais são as nossas conversas, Senhor. Tu sabes as nossas opiniões. Tu conheces bem, Senhor, em que nós temos nos alegrado. Senhor, perdão, Senhor, perdão quando um cartão de crédito traz mais alegria do que a Tua glória, Senhor. Perdão quando a notícia de uma vitória num concurso traz mais alegria do que a Tua glória, Senhor.
Perdão quando a gente tem a notícia de uma recuperação, de uma saúde, e isso traz mais alegria, Senhor, do que a Tua glória. Perdão, Senhor, porque a gente gasta tempo lendo livros e livros, assistindo televisão, indo para cinemas, jogando videogame, sem nem lembrar quanto o Senhor é glorioso. Perdão, Senhor, porque a gente vive ansioso, cheio de preocupação, nem lembra, Senhor, que tudo vem das Tuas mãos. Perdão, Senhor, porque ofendemos a Tua santidade com uma vida imoral. Perdão, Senhor, porque falamos mal uns dos outros, julgamos e nos sentamos na cadeira de juiz que só pertence ao Senhor. Perdão, Senhor. Perdão porque o Senhor nos chamou com soberana voz e com doce vocação. E o que temos feito, Senhor, com a vocação que o Senhor nos deu? Quando o Senhor nos chamou para discipular homens, o que temos feito, Senhor? Quando o Senhor nos disse para ensinarmos, a guardar todas as coisas que Tu nos tem ensinado e ordenado. Oh Deus, o que temos feito da nossa vida, Senhor? Perdão, Senhor, que parece que tudo está invertido, Senhor. Oh Deus. Senhor, eu tenho certeza que só o Teu Espírito convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo, Deus, é que essas coisas vão se tornar mais claras para a gente, Deus. Oh, doce pastor, vem pastorear o Teu rebanho, Senhor Jesus. Oh, Jesus, Tu sabes aonde estamos. O Senhor falou que nenhum daqueles que o Pai te deu, nenhum deles se perderia. Ó, pastor da nossa alma, fala conosco, por favor. Chama a gente de volta, Senhor. Ó Deus. Ó Deus, perdão por tanto desencontro, Senhor, por palavras vãs. Deus, tanto pecado, Deus, tanto pecado, tanta angústia, tanta morte, Senhor. Ó Deus, homens que não são varões dentro de casa. Ó Senhor, perdão, porque os homens estão abrindo mão, Senhor, de ser bênção dentro de casa, de ser líder, Deus. Ó Deus, perdão, Senhor. Perdão porque tem mulheres
que são tão snob e arrogantes que não conseguem mais nem valorizar ninguém, a não ser a própria vaidade. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, porque um sapato novo vale mais do que Senhor. Tu, Senhor, sabes todas as coisas e Tu conheces os corações. A gente não tem como fugir da Tua face. Ó Deus, com o Teu doce Espírito, aquele que convence, aquele que muda, faz a metanoia acontecer. Ó Deus, pedimos ao Senhor, traga arrependimento das obras mortas, Senhor. Traga postura, Senhor, atitude, obediência, Senhor. Ó Deus, desperta o nosso coração, Senhor, como igreja, para a gente te buscar, Deus, de verdade, buscar a Tua presença, Senhor. Desperta o coração do Teu povo, Senhor, a começar em mim, a começar dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, Senhor. Desperta, Senhor, o coração do Teu povo a Te buscar em espírito e verdade, Senhor. Oh, Deus. Senhor, ó Senhor, tem misericórdia de nós, venha ao nosso encontro, nos auxilie. Ó Deus, não deixa que a nossa vida seja Icabode. Cadê? Onde foi parar a glória do Senhor? Não deixa, Pai. Senhor, se levante, por favor, no meio do Teu povo e nos restaure, nos vivifique, Senhor. Por favor, Senhor. Nós estamos carentes, sem força, sem vigor. Nós clamamos a Ti, Senhor, se levante, por favor. Se levante na vida dos nossos irmãos, Senhor. Se levante nas casas, Senhor. Se levante, por favor, Pai. Se levante nos homens, no coração dos homens, Senhor. Se levante, por favor. Onde houver deslealdade, infidelidade, Senhor, por favor, se levante. Oh, se levante, Altíssimo, se levante. Mostre o peso da Tua glória, Senhor. Mostre o peso. Senhor, basta uma palavra Tua, Senhor.
Quando Moisés te pediu, Senhor, para tu mostrares a glória, o que lemos da tua palavra, Senhor, é que tu protegeste ele e mostraste, passasse por ele toda a tua bondade, Deus. Oh, como estamos carentes da tua bondade, Deus. Ai, derrama, Senhor, inunda os corações da tua bondade, Deus. Ai, inunda do teu amor, Deus. Ai, restaura, Senhor, restaura. Tudo que o inimigo levou, Senhor, restaura. Tudo que o diabo tem intentado contra nós, ó Senhor, repara e repreende no nome de Jesus. Repreende, Senhor, toda orquestração maligna, Deus, no nome de Jesus. Repreende, põe para correr, Deus. Toda tentação que tem desviado o nosso coração, os nossos pés, clamamos ao Senhor, dá-nos todo o poder para nos desvencilharmos da tentação, Senhor. Oh, Senhor, nos achegamos a Ti, Senhor. Nós queremos purificar o coração, limpar as mãos. Faz isso, Senhor, purifica aqui. Senhor, purifica. Tua palavra lava tudo. Então lava, Senhor, lava. Traz ânimo, Senhor, aos que estão desanimados. Levanta os abatidos, Senhor. Põe fogo no coração de novo, Senhor. Faz, Senhor, aquilo que só Tu podes fazer. Nós oramos, Senhor, porque sabemos quão doce é o Senhor e o Senhor está aqui. E a Tua palavra diz para a gente, para buscar, para chegar diante do trono da graça, para que no tempo da oportunidade o Senhor nos abençoe. No Teu nome, Jesus, que é tão lindo, que amamos tanto. É nesse nome que nós oramos. Amém, Senhor.